A amiga de Lulinha, a empresária Roberta Luxinger, apontada pela Polícia Federal como suspeita de atuar como lobista junto ao governo Lula, mudou a natureza da empresa que comanda pouco antes de ser alvo da Operação Sem Desconto, que investiga as fraudes no INSS. Na prática, funciona assim: a alteração da empresa de consultoria para uma sociedade anônima dificulta a identificação do quadro societário. Segundo os documentos protocolados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, a decisão pela mudança foi tomada em junho de 2025, mas a alteração só foi formalizada em novembro do ano passado, um mês antes da operação. Roberta e o pai, Roberto Pedro Paulo Luxinger, registraram que o objetivo da alteração era o de permitir a abertura de empresas subsidiárias e filiais fora do Brasil. Quero ouvir a sua análise, Guta Pini. Olha, Daniel, a Polícia Federal já tem todos os indícios na mão para entender exatamente que história é essa. Esses termos de mudança de natureza empresarial, o que que isso impacta em relação à própria fiscalização e pagamento de imposto e abertura de empresa fora do país, isso é um tema muito burocrático para quem não é da área, mas para quem trabalha com investigação policial sabe muito bem do que se trata. O que a gente também não consegue entender é por que que a Roberta segue em liberdade. Por que que ainda não foi decretada a sua prisão preventiva? Ela estava dentro do Palácio do Planalto. Ela mesma diz nas mensagens que foram reveladas que ela era muito boa em postura política e que ela fazia a política via palácio, numa referência ao Palácio do Planalto. Ela chegou a dizer que ela e o Lulinha eram um só. Ela falava pelo Lulinha e que o Lulinha só entrava em campo quando era necessário. Todos os indícios estão aí, ela pagando contas do chefe de gabinete do Lula, enviando foto de joias, pagando fatura de cartão de crédito, e inclusive também nas mensagens, ela fala sobre a saída do Lulinha do Brasil. Ela diz: eu preciso tirar ele daqui antes do meio do ano. Eles já sabiam onde ia dar tudo que estava acontecendo. Então, por isso, eles foram tomando todas as precauções. Muda a natureza jurídica da empresa, trabalha para tirar o Lulinha daqui. Inclusive, a gente vai entrar nessa pauta mais adiante. Será que ele vai conseguir continuar lá em Madrid? Então, todos os dados estão aí. Não adianta também o presidente Lula querer tirar o corpo fora de que não sabia o que está acontecendo, porque essa manipulação toda, essa corrupção toda, esse tráfico de influência acontecia lá, dentro do palácio. Agora, ainda com relação a esse caso, um outro quadro societário também está na mira da Polícia Federal. A PF investiga se Lulinha manteve uma sociedade informal e não declarada com a Roberta Luxinger e o empresário Fernando Bittar para intermediar interesses privados junto a órgãos do governo Lula. Berenice Leite de volta, dividindo a tela comigo. O Bittar, vale lembrar, é o coproprietário do famigerado sítio de Atibaia, aquela propriedade que era usufruída por Lula e que, ao ser reformada com a ajuda de empreiteiras que tinha um contrato com o governo federal, rendeu uma das condenações à cadeia ao petista. Olha, Daniel, as conversas que vazaram são muito reveladoras, até porque num desses diálogos, a Roberta Luxinger, ela conta ao ex-assessor do senador Everton Rocha, também investigado no roubo dos aposentados, que ela, Lulinha e o Fefê, Fernando Bittar, esse que você acaba de citar, são um só, né? Temos que incluir mais um, viu, Guta? Além do Lulinha, o Fefê também, né? Então, há indícios sobrados de que eles eram sócios. E em um determinado diálogo também, ela e o Lulinha acabam excluindo o Fefê de participar de uma reunião, o Marco Aurélio Vucola, que trabalhava na antessala do presidente da República. Nesse diálogo, que nós mostramos, inclusive, aqui no Jornal da Oeste, o Lulinha diz o seguinte, que o Marcola, sempre que o Fefê participaria da reunião, o Marcola dava um jeito de
de não querer, de desmarcar essa reunião. E aí ele reclama para Roberta Luxinger que toda vez que o Fefe entra em contato com ele pede uma coisa diferente. Isso estaria irritando alguém. Então existem mais pessoas, inclusive com foro privilegiado, e é por isso que esse caso não foi permitido, né, que subisse, que ficasse, aliás, que descesse, né, para a primeira instância. A última instância que está lá em cima é o Supremo Tribunal Federal. E vai se manter essa investigação que está, pelo menos aí em 2 inquéritos, na mão do ministro André Mendonça. Já o terceiro, que apura vazamentos, na batuta de Flávio Dino, nós queremos saber só o seguinte, Daniel, ele vai investigar todos os vazamentos? Porque vazou informação para o presidente Lula também que o Marcola seria citado nessas conversas, e ele fez o quê? Exonerou o Marcola antes da... Mas isso não teve o efeito que ele queria, que seria descolar dessa radioatividade do tráfico de influência. Suano. Daniel, apenas para mostrar o desdenho e o desrespeito que certos grupos têm em relação a determinadas populações, regiões, o que é que seja, toda vez que falo do sítio de Atibaia, eu me lembro do telefonema ou da troca de mensagens entre o Eduardo Paes e o presidente Lula. Não sei se as pessoas lembram. Como é que você faz isso? Que coisa de pobre ter sítio em Atibaia. Está lá nas trocas de mensagem dele. Só vocês pesquisarem. Foi feito isso. Por qual razão é importante a gente trazer esses elementos? Porque o desdenho que eles têm em relação àquilo que é a coisa pública, porque é o dinheiro público que provavelmente pode estar sendo envolvido para aquisição de bens ou para desenvolvimento de projetos, se reverte imediatamente naquilo que está configurado como um possível tráfico de influência. Eu não posso fazer afirmação porque a polícia tem que investigar. A PF já está investigando. O problema é não permitirem que a PF faça a comprovação dos links que são evidentes. Aí você tem a Luxinger, você tem o Lulinha, você tem o Bittar, você tem o Berger, você tem o Marcola, você tem quem mais? Tem mais 1 ou 2 pessoas que podem aparecer por aí. Dentre elas pode ter exatamente o progenitor de um desses indivíduos envolvidos. Mas para isso você precisa ter que a Polícia Federal... a ela seja dada liberdade para que ela cumpra o seu papel e não se envolva e não seja um determinado grupo da Polícia Federal utilizado para blindar aqueles que possam estar mancomunados em relação a esses atos. Este é o grande problema que nós estamos vivendo. Só para ilustrar a frase que disse aí o Eduardo Paes, que você mencionou, professor Marcelo Suano, sobre esse sítio de Atibaia, ele falou para Lula, está aí a imagem dessa época, isso ocorreu em 2016, para Lula deixar de ter alma de pobre. Pois é. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.